Oi, seja bem-vindo. Mais uma quinzena, nossa quinta quinzena já. Quanto tempo longe, hein? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos e bases. Antes, eu já gostaria de explicar o porquê que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Eu tenho com certeza que passar esse conteúdo para vocês e o conteúdo da próxima quinzena. Porque aí vocês vão terminar o primeiro módulo. Então não tem como eu dividir. Então eu precisei dar uma estendida nas nossas aulas. Então, para te ajudar, se por um acaso você não está conseguindo se organizar, eu aconselho que você divida essa aula, já que esses slides têm 50 minutos e vocês têm 10 aulas por semana. Então, se vocês tentarem parar uma aula, uma hora, né, 50 minutinhos para assistir e depois dividir esse tempo para fazer as suas atividades, você não vai enlouquecer. Ou então, outra dica: assista até ácidos e depois, outro dia, você assiste bases. Lembrando, vocês têm aí 2 dias, ou melhor, 4 dias para poder fazer essas atividades, 10 aulas. Então, tem como vocês fazerem sem enlouquecer, tudo bem? Vocês vão ver que os vídeos agora são só com som. Eu fiz assim para ficar um pouquinho mais leve, caso vocês queiram baixar o PowerPoint e não assistir pelo vídeo, ok? Então, boa aula, meus queridos. Vamos começar a falar então sobre as propriedades dos ácidos inorgânicos. Por que eu digo inorgânicos? Porque existem algumas substâncias que se comportam como ácidos, mas que possuem a sua formulação orgânica, como todas as substâncias orgânicas que são compostas pelo ácido carboxílico. Então, como nós estamos falando de substâncias que não possuem carbono, nós estamos falando de ácidos inorgânicos. Então, a gente vai ver o que uma substância precisa ter para ser considerada como um ácido. A primeira característica: os ácidos são eletrólitos. Para entender o que são eletrólitos, a gente precisa entender o que são soluções eletrolíticas. Então, soluções eletrolíticas, tenta já associar o nome eletro, de elétrons, com eletricidade também, que aí fica um pouquinho mais fácil de você entender. Aí a gente tem, de acordo com as soluções eletrolíticas, a teoria de Arrhenius, que foi um estudioso que propôs, então, a teoria da dissociação iônica. Essa teoria diz que uma substância em contato com a água, ou seja, em solução aquosa, libera íons. Liberando íons significa que a gente simplesmente separou a molécula, formando um cátion e um ânion. Se eu tenho a formação de um cátion e um ânion, em algumas condições específicas, eles podem então conduzir eletricidade. Então, segundo a teoria de Arrhenius, as soluções eletrolíticas são substâncias que podem sofrer dissociação iônica. E o que é dissociação iônica? A separação da molécula em um cátion e um ânion. E essa característica de ter a dissociação iônica também é empregada aos ácidos. Então, a gente diz que os ácidos são substâncias eletrolíticas ou eletrólitos. Mais uma característica, então, dos ácidos: eles possuem a propriedade de reagir com metais. Então, se a gente fizesse uma experiência, como nós faríamos, de pegar um zinco, pedaço de zinco sólido, e colocar numa solução aquosa de HCl, desculpa. Lembrando, sempre que eu digo solução aquosa, significa que essa substância já está diluída em água, ok? Então a gente já pegou o HCl puro e fez uma outra solução contendo água, acrescentou água nessa solução de HCl, nesse HCl fez uma solução aquosa.
aquosa. Se eu pego então um pedaço de zinco sólido e coloco nessa solução aquosa, eu vou observar imediatamente o desprendimento de bolhas. Essas bolhas nada mais são do que hidrogênio. Então, o que aconteceu? Observem comigo essa reação. Nós tínhamos o zinco com o HCl, certo? Aqui eu tenho o zinco sólido, aqui eu tenho o HCl em solução aquosa. Nesse momento, ocorre a ruptura do HCl. Então, houve a dissociação iônica do HCl. Quando o HCl se separa, o zinco e o cloro se juntam, formando o cloreto de zinco, enquanto o hidrogênio é liberado. Então, todas essas bolinhas que vocês estão vendo aqui nesse tubo de ensaio são moléculas de hidrogênio sendo desprendidas, ou seja, elas estão sendo dissociadas do ácido clorídrico. Então, esse hidrogênio está se desligando da molécula de ácido clorídrico. Só que como ele é mais volátil, com o tempo você vai perceber que não vai mais sair essas bolhas. Quando isso acontecer, significa que acabou a reação. Então, eu já tinha quantidade suficiente de zinco para cloro se ligar. Então, eu terminei a reação, não tenho mais hidrogênio para liberar. E aí, a solução que vai ficar no meu tubo de ensaio vai ser o cloreto de zinco. Liberei hidrogênio e o cloreto de zinco foi formado. A terceira propriedade que a gente vai ver é, então, a reação de ácidos com carbonatos e bicarbonatos. Os carbonatos, geralmente, eles vão apresentar CO3, 2 negativo, e os bicarbonatos HCO3 menos, ok? Então, nós temos aqui embaixo um exemplo de CaCO3. Então, eu tenho um carbonato, o CO3 é de carbonato, Ca de cálcio. Então, carbonato de cálcio com HCl, ácido clorídrico, mais uma vez em meio aquoso. No tubo de ensaio ao lado, a gente já pode observar a reação acontecendo. Para não falar que formou espuma, pelo amor de Deus, nós vamos falar então que há o desprendimento de CO2. Então, a característica dos ácidos quando junto com carbonatos ou bicarbonatos é que eles vão tanto produzir um sal, eles produzem um sal, água e liberação de CO2. Então, tudo isso que parece uma espuminha é, na verdade, essa reação com o CO2. Essa liberação de CO2, desculpa, e o CO2 na sua forma aquosa. Então, eu tinha inicialmente o carbonato de cálcio em meio sólido, pozinho. E eu coloquei aqui no tubo de ensaio o HCl, o ácido clorídrico, já numa solução aquosa, ou seja, já misturado em água. Aí, na hora que a gente junta esses dois, vai ocorrer o seguinte: dissociação iônica do HCl, porque ele já está em ambiente aquoso, já foi então misturado com água, então ele já sofreu a dissociação iônica. Aquele hidrogênio que já estava liberado, ele vai se ligar a um dos oxigênios que eu tenho aqui no CO3. Então, de CO3, ele passa para CO2. Logo, o cálcio que está aqui no carbonato de cálcio, ele é um cátion. Então, ele se liga ao ânion, que é o HCl, tá? Porque eu vou liberar Ca mais 2 e Cl menos. Então, eu formo o cloreto de cálcio. O que sobrou? Então, eu já liguei o cálcio com o Cl e já liguei o hidrogênio com um oxigênio. Então, só me restou CO2.
O CO2 vai ser eliminado na forma de gás, ou seja, ele não vai ficar no tubo de ensaio. O cloreto de cálcio vai ficar juntamente com a água aqui no tubo de ensaio. Então, por isso, a gente vai dizer que nós vamos dizer que nós temos o cloreto de cálcio em solução aquosa. Então, essa daqui foi uma reação, é a reação que ocorre com os ácidos, com carbonatos e bicarbonatos. Mais uma propriedade dos ácidos é atuar sobre indicadores ácido-base. Vocês já devem ter feito a experiência com a fenolftaleína. Lembrando, a fenolftaleína é uma substância que é capaz de modificar a sua coloração dependendo do meio em que ela se encontra. Se for um meio ácido, ela continua incolor. Se for um meio básico, ela fica rosa. E também essas substâncias ácidas, se a gente estiver fazendo uma reação com papel tornassol, que vocês já devem ter visto aquelas tirinhas, ou azul ou vermelha. Se for o papel tornassol azul, ele vai transformar a cor em vermelho. E se for o papel tornassol vermelho, vai continuar vermelho. A base vai ser o contrário, tá? Então, papel tornassol azul fica vermelho e papel tornassol vermelho continua vermelho. Então, a indicação de ácido para um papel tornassol é a coloração vermelha. E para a fenolftaleína é a coloração nenhuma, incolor. Só para fixar melhor, vamos ver mais uma vez o que o Arrhenius tem a dizer sobre o ácido. Então, ele já propôs a teoria da dissociação iônica, onde ele diz que determinadas substâncias em meio aquoso sofrem dissociação, ou seja, a separação da molécula formando cátions e ânions. Se você não se lembra dessas denominações, pegue o seu caderno e tente olhar as primeiras aulas que nós tivemos esse ano, tá? Então, o Arrhenius ele propôs então que os ácidos nada mais são do que substâncias que, quando estão em meio aquoso, liberam hidrogênio. Quando eles liberam o hidrogênio, eles ficam solvatados. Esse hidrogênio fica solvatado. O termo solvatação significa que esse hidrogênio fica cercado por moléculas de água. Isso garante uma estabilidade a essa nova solução, a esses hidrogênios. E aí, essa reação, ela pode ser classificada, ela pode ser então demonstrada, ao invés da gente mostrar o H+ sozinho na reação, nós podemos classificar ele dessa forma aqui, H3O, que significa o quê? A água não é H2O? E não tem agora, então, íons hidrogênio solvatados, ou seja, nós não temos hidrogênio ligado não, mas cercado por água. Então, nós podemos dizer que esse hidrogênio que foi liberado aqui do HBr, tá? Esse hidrogênio foi liberado daqui. Então, ocorre a dissociação iônica do HBr. Esse hidrogênio liberado do HBr, ele ficou então solvatado, ou seja, ele ficou rodeado pelas moléculas de água. Quando ele fica dessa forma solvatado, a gente pode colocar essa descrição aqui. Você pode tanto colocar H+, você poderia escrever assim também. H+, mais uma vez eu aqui. Ó, eu tô ficando craque, né, gente? Mais H2O. Você poderia escrever assim também. Ó, só porque eu falei que tava ficando craque, eu vou cagando tudo aqui. Olha, tentei ser mais séria nessa. Olha só. Aí, você pode escrever dessa forma também, mais HBr. Mas se você quiser colocar H3O, tá certo também. E essa molécula aqui vai ser chamada então de hidroxônio, que é o H3O. Mas não é assim, vamos dizer que é uma molécula que vai ter alguma ação e tal. Não, esse hidroxônio significa que eu tenho hidrogênio cercado por moléculas de água, hidrogênio solvatado. Então, isso torna uma estabilidade para esse ácido.
E aí, sempre que eu colocar ali um pH-metro, por exemplo, ele vai verificar a quantidade desse hidrogênio dissociado, ou seja, esse hidrogênio que foi liberado. Então, quanto mais hidrogênio eu tenho liberado, maior vai ser o nível de acidez que vai ser empregado. Não que, mas isso não significa ácido fraco e ácido forte. Nós vamos ver agora. Só para não confundir, nós estávamos vendo as propriedades dos ácidos, tá? Agora nós vamos ver a classificação. Então, o ácido, ele pode ser classificado em relação à presença ou ausência de oxigênio e também através do número de átomos de hidrogênio que podem sofrer ionização. Então, acompanhe a tabela comigo. Aqui nós temos a classificação. Esse ácido, ele pode ser chamado de hidrácido. Para ele ser um hidrácido, ele simplesmente não deve ter oxigênio, ok? Hidrácidos não possuem oxigênio. Então, nós temos aqui, exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ácido cianídrico. E quantos hidrogênios dessa molécula vão sofrer ionização, ou seja, vão se separar? Todos, ok? Quando nós estivermos falando de hidrácidos, nós vamos ter a ionização, ou seja, a separação de todos os hidrogênios da molécula. Agora, quando estivermos falando de oxiácidos, nós temos então, já observa aí, ó, oxi vem de oxigênio. Tenta lembrar o id de hidrogênio, então eu só tenho hidrogênio. Agora, o oxiácido significa que eu vou ter, então, oxigênio ligado à molécula de ácido. Então, eu tenho aqui a presença de oxigênio nesse tipo de ácido. Qual o exemplo de oxiácidos? Nós temos aqui ácido nítrico, observem a presença do oxigênio. Ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido silícico. Então, o que vai acontecer nesses oxiácidos? O hidrogênio que vai sofrer ionização é apenas o hidrogênio que estiver ligado ao oxigênio. E assim você só consegue ver qual é esse hidrogênio quando a gente consegue montar a fórmula estrutural, tá? Mais uma classificação. Eles vão ser classificados em forte, moderado e fraco. Para dizer que ele é forte, moderado ou fraco, não vai ser pelo pH. É isso que eu quis dizer no último slide. Muitas pessoas pensam que só porque eu estou falando que um ácido tem pH 2 é que ele pode ser considerado um ácido forte. Mas não. Ele pode ter um pH 1, 2, 3 por aí e não ser considerado um ácido forte. Se você for verificar, por exemplo, os refrigerantes, eles vão ter um pH de 2 a 3, só que você consegue tomá-los sem ter nenhuma reação na hora, né? Lógico que a gente sabe que a longo prazo eles vão ter algumas disfunções no nosso organismo. Mas como que eu vou classificar, então, como ele sendo ácido, moderado ou fraco? É através do grau de ionização. O grau de ionização é representado por esse alfa, não é um A, é um alfa. E aí, nós temos que fazer uma continha de número de moléculas dissociadas e o número total de moléculas iniciais. Esse valor depois vai ser convertido em porcentagem. Se o alfa der maior ou igual a 50%, é considerado um ácido forte. Se ele der 50%, é moderado, e se der menor ou igual a 5%, o ácido moderado menor que 50% é moderado e o fraco é menor que 5%. Então, o número de moléculas dissociadas, ou seja, o quanto de moléculas eu consigo separar em solução aquosa em relação ao número de moléculas total. Então, se eu tenho número de moléculas total 50 e consigo liberar aí 50 também, eu teria 100%.
né? Foi a mais fácil que eu passei aqui agora, passou pela cabeça, né, gente? Não vamos fazer conta agora não, pelo amor de Deus, porque não é nem isso que eu quero que vocês se apeguem no momento. Agora vamos aprender a parte mais gostosa. Não ri, porque é gostosa. Que é colocar o nome nesses ácidos orgânicos. Então, é fazer a nomenclatura dos ácidos orgânicos. Agora eu vou explicar bem mais calminha, tá? Para vocês conseguirem entender bem. A primeira coisa que a gente vai precisar para colocar o nome num ácido inorgânico é a tabela de ânions. Se você tem lá na sua tabela periódica, ótimo, você vai procurar a tabela de ânions. Se você não tem, só você baixar na internet ou copiar essa daqui no seu caderno que tá tudo bem. Então, olha só, vamos entender um pouquinho melhor essa tabela de ânions. Os ânions, vocês vão perceber que não precisa ser apenas um elemento, igual tem aqui flúor, cloro, bromo, iodo. Nós temos alguns ânions formados por dois até mais de dois elementos. Então, os ânions, na verdade, são moléculas que vão ser, durante a dissociação iônica, vão ser separadas na forma negativa. Então, eles podem ser apresentados com carga -1. O que significa o -1? Ganhou um elétron. Carga -2, carga -3 e carga -4. E assim por diante. Então, todos os ânions que possuem carga -1 estão aqui nessa primeira coluna. Do -2 na segunda coluna, do -3 estão aqui e o do -4 estão aqui. Então, o que a gente vai precisar saber para fazer essa nomenclatura? O nome desses ânions e essa tabelinha aqui de sufixos. O sufixo é aquele que vai vir por último. Exemplo, ó. Tá vendo que aqui, ó, no fosfato, PO4, 3 negativo. Fosfato, ele terminou com ato. Aqui na tabelinha de sufixos, eu vou ver que é o seguinte: enquanto o PO4 está no seu formato de ânion, ele tem o nome fosfato. Mas a partir do momento que ele ganhar um hidrogênio, eu vou ter que colocar o ico no final. Só que nós vamos ver que não vai ficar fosfico, vai ficar fosfórico. Vamos fazer um exemplo juntos? Vamos pegar aqui, ó, o ácido cianídrico. Como se você faz de conta que você ainda não sabe qual é o nome dele, tá? Você viu, a molécula possui hidrogênio logo no comecinho. Se ela possui hidrogênio, logo de início, ela é um ácido. Então, você já pode escrever ácido. Nada de colocar nomenclatura sem escrever ácido. É obrigatório, ok? Depois, eu vejo que eu tenho esse CN. Eu não leio só carbono e nitrogênio separado. Eu não vou ter só carbono e nitrogênio como um ânion. Eu tenho o CN como um ânion. E aí, eu vou vir aqui na tabela e procurar onde está o CN. O nome do CN como um ânion é o cianeto. Se terminou com eto, eu venho aqui na minha tabela e procuro eto. Eto, tudo que era eto, eu corto o eto. Se era cianeto, eu corto o eto e vou acrescentar o hídrico. Então, ácido cianídrico. Mais um exemplo, um oxiácido, H2SO4. Começou com um hidrogênio, então eu já sei que é um ácido. Eu não vou ler como ânion apenas o S ou apenas o OH. Ah, como eu faço para separar, para saber qual é o ânion? Corta, tira o hidrogênio. Tira o hidrogênio, tudo que sobrar é o ânion, tá? Então, CO4 é o meu ânion. Venho na tabela
e procuro o SO4. O SO4 vai estar aqui na carga 2 negativo. O SO4 termina, é chamado de sulfato. Então, se ele termina com sulfato, ele vai de átomo para íco. Mas nesse momento eu quero que você preste atenção numa coisa. Ficaria ácido súlfico ou sulfico, certo? Mas eu escrevi aqui sulfúrico. Por quê? Tanto esse ácido sulfúrico quanto este exemplo aqui, ácido sulfuroso, ou então, quando vocês estiverem falando do fósforo, tá? Se for fosfato, você vai pensar o seguinte, ó. Lembra disso daqui. O enxofre, na tabela periódica, ele tem, então, o símbolo de S, não é? Por quê? Esse S vem de sulfur em latim. Então, quando a gente for fazer a nomenclatura, a gente não vai usar só o sulf, a gente vai usar o sulfur. Então, por isso, ele não fica sulfico, ele vai ficar sulfúrico. E o outro de baixo é o H2SO3. O SO3 já termina com ito, é sulfito. Porém, o ito vai para oso. Então, ao invés de eu colocar só sulfoso, eu lembro que é o sulfur, e aí ele vai ficar sulfuroso, sulfuroso, ok? Então, se eu não me engano, são algumas exceções só que a gente vai vendo ao longo do caminho, mas vai sempre para aqueles que são com enxofre e fósforo. Então, aqui, por exemplo, nós temos o sulfeto. O sulfeto é o único que vocês não vão usar o fur, tá? Vocês vão já colocar direto. Se é eto, vai para hídrico, então já ia ficar sulfídrico. Agora, sulfito, você não vai colocar só oso, você vai para sulfur, depois coloca o oso. O sulfato, você não vai direto do ato para o ico, você vai colocar sulfur, depois o ico, tá? O do fósforo também. Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu só achar aqui na tabelinha para você. O fosfato, que nem eu estava falando. O fosfato termina com ato, você não vai colocar fósfico, você vai usar o fósfor, tá? Então, vai ficar fosfórico. Cadê peraí, fosforoso. Bom, lembra aí que é o fósforo, você vai colocar fósforo, e o sulf, né, o enxofre vai colocar o sulfur. E mais uma dica, ó. Aqui, vocês estão vendo que é um hidrácido, certo? Ele não possui oxigênio. Todos os hidrácidos, gente, vai sempre terminar com hídrico. Agora, quando for um oxiácido, que nem esses dois aqui, aí sim eu vou usar o ico e o oso. Então, mais uma vez a dica. Quando eu estiver falando de hidrácidos, ou seja, ácidos que não possuem oxigênio, eles vão sempre terminar com hídrico. Quando eu estiver falando de oxiácidos, aí sim, eles podem terminar com ico ou oso. E mais uma dica. Para você lembrar essa sequência dessa tabelinha aqui, quanta rabisqueira, né, gente? Eu vou ensinar uma frase para vocês. Tem várias frases que vocês podem encontrar na internet, mas a que eu acho mais bonitinha é essa aqui, ó. Mosquito, ito. Teimoso, oso. Te mato, porque termina com ato. Te pico, termina com pico. Te meto, termina com eto. No vidrico. Então, mosquito, teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Se você decorar essa frase,
Você vai sempre pegar as últimas letras, ou seja, o sufixo de cada palavra, e vai ver que mosquito, teimoso, ito, para oso, te mato, te pico, ato, ico, te meto no vidrico, eto, hídrico, hidrico, tá bom? Vamos lá para mais um exemplo. Para fazer a nomenclatura, você precisa da fórmula. E se for o contrário? E se você tiver o nome e precisar saber a fórmula? Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Primeiramente, você vai fazer como se você estivesse andando de trás para frente. Onde antes você tinha que olhar primeiro o nome do ânion para depois colocar o nome do ácido, você vai fazer o seguinte. Qual é o nome do ácido? Carbônico. Exemplo. Se o nome do ácido é carbônico, então eu vou lembrar o seguinte. Se tá ico, depois quando é ácido, como que ele era antes? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então vamos lá. Te mato, te pico. Se ele, como ácido, tá ico, como ânion ele era ato. Então, você tem o nome dele antes de carbonato. E aí você pode olhar o carbonato lá na sua tabelinha de ânions que você vai ver que ele é CO3, 2 negativo. Ele vai estar lá na carguinha 2 negativo. E agora a gente quer transformar então ele na fórmula de ácido. Como que eu faço uma fórmula de ácido? Primeiramente, eu preciso juntar o hidrogênio. O hidrogênio, a carga dele sempre vai ser H+. Ele é sempre o cátion H+, um positivo apenas. Aqui no nosso exemplo, nós temos o CO3, que tem uma carga de 2 negativo. Lembra daquele esqueminha que eu sempre falei para vocês de cruzar as cargas? Então, nós vamos fazer o seguinte. O hidrogênio vai sempre vir na frente e depois vai vir o ânion. Então, primeiro vem o cátion, que é o hidrogênio, e depois o ânion. Se eu tinha a carga positiva aqui no hidrogênio, aqui na frente do CO3 vai continuar um apenas, porque eu só tinha um. Então, colocar o CO3 normalmente. A carga do CO3 não é o 2, então eu cruzo e vou colocar esse 2 na frente do hidrogênio. E como é um ácido, o hidrogênio sempre tem que vir à frente. Então eu tenho aqui essa fórmula H2CO3. É só eu lembrar que aqui eu tinha um mais e aqui eu tinha um 2 negativo, que eu cruzei. Esse mais, esse 1 veio para cá, então eu mantive CO3, e esse 2 veio para cá, e eu coloquei o 2. Ah, e se por um acaso eu tivesse que colocar alguma coisa aqui? Não, esquece que eu falei agora, ok? Vamos continuar, vida que segue. Bora falar um pouquinho de bases agora. Então é o seguinte, quando a gente fala das bases, nós estamos falando daquelas substâncias que possuem o pH básico, ou seja, acima de 8. Essas substâncias também formam soluções eletrolíticas em água, mas umas são mais fortes e outras são mais fracas. As bases fracas, elas possuem baixa solubilidade em água e também baixa condutibilidade elétrica. Agora, outras bases, como as bases formadas por hidróxidos alcalinos, ou seja, por elementos da família 1A da tabela periódica, já são ótimos eletrólitos quando fundidos, tá? Então, vai depender do tipo de base que está sendo formada para falar se ele é um bom ou mau condutor de corrente elétrica. Alguns, então, não são bons condutores. Quando a gente reage um ácido com uma base, nós formamos uma reação dita de neutralização. Essa reação a gente vai estudar a fundo
em sais, no POAD 6. POAD, desculpa, gente, é que POAD é o nome dos professores. Toda aula que a gente vai fazer para vocês, a gente faz um plano que é chamado de POAD. Então a gente fica chamando assim. Então, aula 6 para vocês, atividade 6 para vocês. A gente vai falar de sais e óxidos. Então não vou entrar nesse detalhe de neutralização agora. E quando o indicador de ácido-base, as bases na fenolftaleína vão ficar rosa. Se for lá no papel tornassol, vai ser o contrário do ácido. Então, se o ácido vai ficar sempre vermelho, no papel tornassol vai ficar sempre azul. Então, o papel tornassol vermelho em meio básico fica azul e o papel tornassol azul em meio básico continua azul. As bases também vão seguir aquela teoria de Arrhenius sobre a dissociação. Mas, ao contrário dos ácidos, que quando em solução aquosa fornecem o cátion hidrogênio, Arrhenius diz então que as bases são substâncias que em solução aquosa fornecem o ânion OH-. Esse ânion OH- é chamado de hidróxido. Então observem aqui na reação comigo. Nós temos aqui uma base. Como que eu sei que é uma base? Porque ela possui no final da molécula o OH. Então, se ele possui no final da molécula o OH, é uma base. Se ele possui no início da molécula um H, é um ácido. E aí, coloco então esse OH numa solução aquosa, em meio aquoso, com água. O que vai acontecer? A separação dessa molécula, onde nós vamos ter a liberação de um cátion e do ânion OH-. Então, se eu tenho a liberação de hidróxido, eu tenho então uma base. Aqui também. E já vamos aproveitar para observar a questão de quando a gente cruza as cargas. Se eu tenho aqui já a molécula formada, se aqui na frente do Ca eu não tenho nada, significa que é 1. Se eu tenho 1 aqui embaixo do Ca, então é porque aqui em cima do OH eu tinha só um negativo. Se eu tenho um 2 aqui do lado do OH, significa que aqui em cima do Ca eu tinha um 2 positivo. Lembre-se sempre dessa parte de cruzar as cargas. E aí, quando ele sofre essa dissociação, observem que a gente fica com um Ca e aqui você tem então um Ca, um cálcio. Da onde surgiu esse 2? Vamos lá para a PFQ em balanceamento. Se eu tinha aqui 2 OHs, são 2 OHs nos reagentes, eu preciso também ter 2 OHs no produto. Mas eu não vou representar esse 2 aqui embaixo mais. Esse 2 agora significa moléculas de OH que eu preciso colocar então aqui na frente. Então sempre se lembrem que o número de OH que tiver aqui nos reagentes, ele tem que aparecer aqui na frente do OH nos produtos, tá? Então aqui nós temos a dissociação de uma molécula que libera OH em solução aquosa. Então nós temos isso caracterizando uma base. Então, já vimos as propriedades, já vimos a teoria e agora vamos ver a classificação dessas bases inorgânicas. Mais uma vez, lembrando que elas são chamadas de inorgânicas porque não possuem o carbono. Olha só, a primeira classificação que elas podem ter é de acordo com o número de íons hidróxido. Então, de acordo com a quantidade de OH que eu tenho na molécula, eu vou classificar em mono, di, tri e tetrabase. Então, se eu tenho apenas um OH, e como eu sei que é apenas um OH, porque não tem mais nenhum número na frente, ela vai ser chamada de monobase. A partir do momento que eu tenho de 2 acima, eu sempre vou colocar esse número eu coloco o OH entre parênteses
e o númerozinho na frente. É mais uma regrinha. Coloco parênteses no OH e o númerozinho na frente, na parte de baixo. Nunca se esqueçam que é na parte de baixo, tá? Então, aqui nós temos CaOH2. Se eu tenho um 2 aqui, significa que eu tenho dois OHs. Então, ele vai ser classificado de acordo com o número de hidróxidos em dibase. Se eu tenho 3 OHs, tribase. 4 OHs, tetrabase. Mais uma classificação é quanto à força, ou o grau de dissociação. Aí a gente vai ter o seguinte: esse grau de dissociação vai ser igual ao grau de dissociação lá dos ácidos, tá? Mas para a gente saber, é só observar essa tabela. Não precisa nem fazer a conta. Se for uma base de metais alcalinos, ou seja, da família 1A, eles vão ser considerados como fortes. Se for de metais alcalinos terrosos, família 2A, são fortes, tá? Exceto o magnésio, tá? Essa parte dos solúveis aqui, a gente vai ver no próximo slide. As demais bases são todas fracas. Então, se eu tenho bases de metais alcalinos, são bases fortes, ou seja, tem um alto grau de dissociação. Se for bases de metais alcalinos terrosos, família 2A, são também fortes, menos o magnésio. E se for as demais bases, sem ser família 1A e 2A, são todas consideradas fracas. E o que eu disse que nós veríamos no próximo slide sobre solubilidade é a próxima classificação, que é a classificação de acordo com a solubilidade. Então, essa figura ficou mais bonitinha para a gente entender. Lembrando que essas figuras eu peguei todas no Google, tá? Aqui nós temos, então, ordem crescente de solubilidade. Então, nós temos os mais solúveis, nós temos os metais alcalinos, pouco solúveis, alcalinos, terrosos, e praticamente insolúveis, os outros metais. Então, quando a gente tem bases formadas por metais alcalinos, eles são solúveis em água. Se eu tenho bases formadas por metais alcalinos terrosos, família 2A, são pouco solúveis, e lembra que tem e eles também vão ser fortes, menos o magnésio. E se for de qualquer outro metal, essa base vai ser praticamente insolúvel. Vamos para a parte gostosa? Aprender a nomenclatura? Ah, não vem falar que não é gostoso, não. Você viu que lá dos ácidos já foi super legal. Essa daqui vai ser ainda mais fácil. Se lá nos ácidos nós utilizamos a tabelinha de ânions, agora a gente vai usar a tabelinha de cátions. Por quê? Quem que vai se dissociar? É o OH, que vai ser OH-, ou seja, ele é o ânion. Então agora eu preciso, e a gente já sabe que o nome dele é hidróxido, e agora a gente precisa saber do nome do cátion, aquele que vem na frente do OH. E aí, tudo vai depender da carga elétrica desse cátion. Então, nós temos elementos que possuem a carga elétrica fixa. O que significa isso? Eu preciso compartilhar com vocês isso aqui só para descontrair um pouquinho. É que eu me enrolei aqui, que a Nina tá parada olhando para a parede, do nada. Será que ela tá vendo fantasma? Bom, vamos voltar. Então, só para você dar uma descontraída junto comigo. Quando a gente fala, então, de cátions com carga elétrica fixa, a gente vai ter essas três cargas. 1, 2 e 3, todas positivas, por isso que eles são chamados de cátion. Agora, existem outros elementos que possuem a carga elétrica variável, e por isso que tem essa tabelinha maior com carga de 1 a 4. Então, vocês podem ver que o cobre, ele tem na carga 1 e carga 2. O cobre 1 vai se chamar de cobre 1. O cobre da carga 2, cobre 2. O mercúrio tem a carga 2, só que repara bem,
o mercúrio, esse 2 não está no lugar errado, ele está no lugar certo. Esse mercúrio, ele vai vir dessa forma aqui. H2 e eu ainda tenho um positivo aqui em cima. Desculpa, tenho 2 positivo aqui em cima. É que eu não consegui fazer os dois de uma vez, tá? Ele é dessa forma. Então, esse mercúrio 2 e 2, ele vai ser chamado de mercúrio 1. Já esse mercúrio que tem só um aqui embaixo e o 2 positivo ali em cima, é o mercúrio 2, tá? O ouro pode ser ouro 1 ou ouro 3, e assim por diante. Não vou ficar falando todos aqui para vocês, que a gente só vai ler tabela. Vamos para o que interessa? Como fazer, então, a nomenclatura de uma base? Nós vamos começar olhando a fórmula. Então, essa fórmula aqui, como vocês podem ver, eu sei que quando entrar em água, em meio aquoso, vai sofrer dissociação, liberando OH menos, e já que eu só tenho um em cada um deles, o K também é menos. Se o K é mais, desculpa aqui, é um só, isso que eu quis dizer. Se o K é um positivo, ou seja, ele é monovalente, onde que eu vou achar o número dele? Na carga 1 mais. E aqui eu acho, então, o potássio. E como que eu vou colocar o nome dele? Sempre vou pôr antes hidróxido e o nome do cátion, de potássio. Mais um. PbOH2. Se eu for separar esses dois e cruzar as cargas, o que nós teríamos? Se eu tenho esse 2 aqui na frente do OH, significa que o chumbo é que tem a carga 2 positivo e o OH 1 negativo. Então, eu vou procurar o chumbo onde? Lá na carga 2, ele é bivalente. Chumbo, chumbo, chumbo aqui na carga 2, opa, não achei aqui. Isso significa que o chumbo, ele é um elemento, um cátion, desculpa, de carga variável. Então, nesse momento, eu venho aqui para essa tabela de carga variável e vou procurar aqui na carga 2 se existe o chumbo. Sim, existe o chumbo na carga variável. Então, eu tenho o chumbo 2 e o chumbo 4. Se nessa molécula o que apareceu foi o 2, indicando que eu tenho chumbo 2, então o nome vai ficar hidróxido, obrigatoriamente, por causa do OH, de chumbo 2, entre parênteses, algarismo romano 2. Ou plumboso. Por quê? Se eu tivesse dessa forma, chumbo e OH4, significa, esse 4 aqui significa que estava aqui em cima. Então, é o chumbo 4. Então, a nomenclatura dele eu preciso colocar hidróxido de chumbo 4 ou plúmbico. Ah, mas aí eu já tô de zoeira, né? Por que oso? Por que ico aí no final? Por que plumboso e plúmbico? Ó, o plumbe é de plúmbio, né? Que é o nome do chumbo, por isso que é Pb no latim. Então, o plumboso significa que entre os dois, como ele é um elemento de carga variável e ele possui duas cargas diferentes, a maior carga dele é a 4. Quando eu tenho o de maior carga, eu coloco o ico no final, para dizer o quê? Eu tenho uma variação desse cátion com uma carga menor. Se a carga é menor, eu coloco o oso, porque assim eu vou saber que eu tenho uma variação desse cátion com uma carga maior. Então, plumboso, o oso eu coloco porque entre 2 e 4, o 2 é a carga menor. E plúmbico, ico, porque entre 2 e 4, 4 é a carga maior.
Ah, é obrigatório fazer isso? Se eu quiser fazer só do outro jeito, posso fazer? Claro, na atividade você pode fazer, mas é importante você saber. Por quê? Porque você pode encontrar esse nome escrito em algum outro exercício ou simplesmente, e mais importante, você pode encontrar dessa forma escrito em algum recipiente. Então você pode estar em algum tipo de laboratório e ao invés de estar escrito hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido de chumbo 4, escrito plumboso e plúmbico, tá? Então é muito importante vocês saberem também essas variações. Belezinha? Finalmente, né? Chega por hoje. Já deu aí 50 minutos de aula e agora você pode abrir a sua lista de atividades que está lá em atribuições tarefa na plataforma Teams. Por favor, façam em individual e se tiverem dúvida, procurem a mim e não ao colega, porque muitas vezes a dúvida do colega é a sua também, ou o erro do colega vai ser o seu também. Então, venha atrás de mim, por favor, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.